Trabalhemos Jesus. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses 4:8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Emmanuel. Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos mais um dia no benefício da nossa reunião de segunda-feira. A presença dos irmãos espiritual é muito importante, nós sabemos disso.
e agradecemos por isso. Então, com os nossos pensamentos ligados uns aos outros, buscando Jesus, Deus nosso Pai, e a espiritualidade maior, que nos ajuda, que nos conforta, que nos dá sabedoria, para que possamos levar as nossas reuniões em paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ainda hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixei cair em tentações. E livre, Senhor, de todo mal. Senhor é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço fraterno a todos que nos acompanham. Fica aqui a minha gratidão por estarem conosco nesta noite de reflexões e aprendizado. Hoje, vamos tratar da questão 121 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, e o assunto ainda é a progressão dos espíritos, assunto que vem sendo já tratado há algumas segunda-feiras, né? Na questão 121, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos codificadores: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, aqui a gente já vem, estudando, e lá na questão 115, há algumas segundas atrás, já nos foi ensinado que todos nós, enquanto espíritos eternos, fomos criados por Deus simples e ignorantes. Iniciamos nossa trajetória de aprendizado para conquistarmos a nossa felicidade, que todos um dia irão conquistar, todos da mesma forma, simples e ignorantes. Isso a gente já estudou e já ficamos sabendo há algumas semanas atrás. Para que a gente possa evoluir, crescer, para que a gente possa ter os méritos dessa conquista, dessa evolução, Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolher o próprio caminho, o caminho da nossa conduta, de como direcionar o nosso aprendizado, nosso crescimento. É o livre-arbítrio que nos leva a caminhos diferentes, pelas escolhas que fazemos, e é inevitável que alguns escolham melhor que outros. Cada um faz a sua escolha. E nesses caminhos diferentes que a gente vai tomando, é inevitável que uns sigam os caminhos do bem e outros acabam, muitas vezes, desviando sua trajetória para o caminho do mal. Por isso mesmo,
Jesus nos ensinou sobre a porta larga e a porta estreita, e cujo ensinamento está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 13 e 14, da seguinte forma: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Também foi Jesus que afirmou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Então, daí a gente conclui, que ainda que nós nos equivoquemos nas escolhas, ainda que trilhemos nossas vidas por caminhos tortuosos, pelo caminho do mal, da porta larga de que nos fala Jesus, nós haveremos de lá na frente, num determinado momento, retornar ao caminho do bem, ao caminho da redenção, porque todos nós iremos crescer e estar juntos do Pai algum dia, usufruindo dessa felicidade. Mas nós precisamos lembrar que existe uma lei de causa e efeito. E em razão dessa lei, haveremos nesse caminho que escolhermos, nós vamos colher o que nós plantarmos. Se fizermos o bem para o próximo, auxiliando, colaborando, entendendo, valorizando a vida, valorizando o bem, mais depressa chegaremos ao nosso objetivo, que é estar ao lado do Pai. E mesmo que escolhamos entrar pela porta larga, uma hora iremos buscar o caminho da redenção para nos tornarmos espíritos melhores, seja nesta encarnação ou em encarnações vindouras. E como espíritos eternos que somos, algum dia todos nós haveremos de chegar ao Pai. No livro Filosofia Espírita, volume 3, na questão 121 comentada, capítulo 1, Caminhos dos Espíritos, Miramês, o espírito Miramês, nos ensina o seguinte: verdadeiramente fomos criados simples e ignorantes. Contudo, as qualidades espirituais perfeitas estavam vibrando e vibram ainda em nós, esperando o momento de desabrochar para a libertação definitiva. Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, o faz somente pela ignorância, e desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erro. Quando o espírito recebe por misericórdia de Deus o livre-arbítrio, juntamente com ele recebe também a inteligência, para escolher os caminhos que lhe agradam, roteiros esses que lhe trazem felicidade, e as nossas tendências comprovam as diferenças entre nós. Quem conhece o amor jamais envereda pelas trevas do ódio. Portanto, quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo, perseguindo semelhantes, é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo em que foi criado, dentro da simplicidade, mas pela força da ignorância.
Os caminhos dos espíritos são diversos, mas em todos eles se irradia justiça. E se todos foram feitos iguais, por que a liberdade irá modificá-los nas atitudes? Os que não desejam mais errar, o fazem por experiências que colheram nas ilusões, e os que permanecem de encontro às leis espirituais é por faltar-lhes tempo na escola da educação. Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador, sábio e desperto. Nós todos recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, dentro da mesma justiça. Os anjos e os espíritos mais elevados, dos quais temos notícias, também passaram por diversos problemas, caindo e se levantando no grande aprendizado universal. Não chegaram à escala em que se encontram por simples atitudes ou por quererem ser bons. Sofreram na pele as agressões da própria vida para o devido despertamento das suas qualidades. Alma alguma cresce sem o guante da dor, sem o sacrifício de si mesma e sem variados problemas que se transmutam em qualidades espirituais. Todos passamos pelos testemunhos necessários ao nosso adiantamento espiritual. O que é bom hoje não foi bom ontem, e o que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge desta lei que nos ampara a todos. Se somente a ignorância gera o erro, quando esta cessar, desaparecerá a predisposição para errar, e o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar com mais interesse, de aprender no clima da oração. Então, essas palavras de Miramês nos esclarecem. Amor, né? Importantíssimo. A força do amor, né? Para a gente poder conseguir dominar as nossas más tendências. Quando a gente desenvolver essa força do amor em nós, estaremos melhores, com certeza. E Miramês ainda nos alerta. Nós precisamos meditar mais, estudar com mais interesse, de aprender realmente no clima da oração, porque é a oração que nos equilibra, que nos coloca em sintonia com aqueles espíritos que nos auxiliam nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos corações. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs da Casa Espírita, irmão Aniceto. Estamos aqui mais uma vez, aproveitando essa oportunidade de um comentário de extrema importância que leva o tema A Virtude. A virtude está no capítulo 17, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falar em virtude, nós temos que falar na origem, na causa que nos leva a esse tão importante aperfeiçoamento das qualidades que Jesus nos deixou. Entre eles, a virtude. Por falar em virtude, nós temos que falar em liberdade. É preciso que tenhamos a liberdade, teremos iniciativa de tomar decisões,
para se chegar às boas qualidades. Responsabilidade é outro item importante da raiz da virtude. É ser responsável, é assumir com amor aquilo que Jesus nos ensinou. E em terceiro lugar, temos a moralidade. Então, liberdade, responsabilidade e moralidade que nos leva e nos conduz à virtude. E o que é a virtude? A virtude é a disposição para a prática do bem, é a força moral. Então, essas qualidades morais que nós já conduzimos através da liberdade, da responsabilidade, da moralidade, nós alcançamos uma força moral, um poder de decisão que nós conduzimos, alcançamos através da nossa caminhada terrena. Todos os humanos são iguais na balança divina e só a virtude os distingue aos olhos de Deus. Então, Deus não quer saber, para Deus pouco interessa saber se a gente é rico ou milionário materialmente. Mas então quais são as qualidades que Deus nos coloca, nos distingue diante uns dos outros? É através das virtudes, principalmente, das qualidades virtuosas, das qualidades morais. Virtude morais e virtude intelectuais. Então, a virtude, nós sabemos que ela pode ser do lado moral, as que tendem para o bem honesto. Exemplo, a caridade. Então, a prática da caridade é um exemplo da virtude moral. Para chegarmos à caridade, aquela caridade independente, desprendida, feita de coração, para beneficiar o nosso próximo. É dessa caridade que nós falamos. É a caridade moral. É a caridade de virtude moral. E virtude intelectual são aquelas que tendem à verdade, que nos leva à verdade. Exemplo, a sabedoria, a ciência. Nós viemos aqui para crescer moral e espiritualmente e também crescermos através da sabedoria, através da ciência, através dos conhecimentos. Só assim que aproximamos de Deus. Só assim que consigamos ser mais virtuosos. As virtudes são atos e ações bondosas ensinadas por Jesus. São atos e ações, são as minhas atitudes de bondade que eu possa praticar em favor e em defesa do meu próximo, é que caracteriza a virtude, ensinada por Jesus. Então, a virtude são atos e ações bondosas, ensinadas por Jesus. Se não tiver bondade, se não tiver amor no coração, se não tiver humildade, não pode alcançar a virtude. Os humanos alcançam as virtudes através de uma longa caminhada percorrida pela reforma íntima, pela vigilância e pela humildade. Pela reforma íntima, nós já sabemos o que é a reforma íntima. A reforma íntima é uma mudança dentro de nós mesmos. É quando nós conseguimos nos mudar, ser diferentes, nos colocamos na verdadeiro ensinamento de Jesus, nos colocando no verdadeiro ensinamento de Deus. É a reforma íntima. Eu tenho que me mudar, eu tenho que tirar meu orgulho, tenho que tirar minha vaidade. Aí eu estou fazendo uma reforma íntima. É a mudança que eu faço dentro de mim, por mim mesmo, e pela vigilância. A vigilância é um fator de extrema importância. Nós temos que estar vigilantes, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. A todo momento nós estamos defrontando com os perigos de desrespeitar a lei de Deus, de fugir daquele ensinamento que Jesus nos deixou. Então, a vigilância e a reforma íntima, e mais a humildade. A humildade foi aquilo que Jesus, o Filho de Deus, nos trouxe com tanta
sabedoria, em todas as suas ações, em todos os seus atos, Jesus sempre foi humilde, sempre se colocou numa situação muito íntima, muito com mudança do comportamento, é humildade. Nós vemos aí, por exemplo, o Papa lavando os pés dos fiéis. Isso significa o quê? É uma simbologia, que é humilde, ser vigilante acima de tudo. E na virtude aprendemos a domar as más tendências. Domar uma tendência é eu me corrigir, eu me vigiar, eu tentar mudar. Por exemplo, se eu tenho uma atitude que agride, que fere a lei de Deus, eu tenho que me mudar, eu tenho que me transformar, eu tenho que deixar daquilo ali de lado, esquecer, através da reforma íntima. Eu tenho que me domar. Domar é colocar-se no lugar certo, vigilante e, acima de tudo, humilde. Nos afastando do orgulho, da vaidade, da imprudência. São 3 pontos negativos que contraria a virtude. É o orgulho, a vaidade e a imprudência. Então, o orgulho é aquilo que nos leva a nos enaltecer, a nos vaidosamente achar que eu sou melhor que o meu próximo. Eu tenho que ser, não posso ser melhor, eu tenho que ser igual a todos. E por isso que nós vivemos em sociedade, para aprender a eliminar o nosso orgulho, para aprender eliminar, além do orgulho, eliminar a vaidade. Orgulho e vaidade são 2 palavras muito próximas uma das outras, assim como da imprudência. Nós não podemos ser imprudentes, temos que ser vigilantes, temos que estar sempre preparados para enfrentarmos as adversidades da vida que nós estamos aqui nesse mundo de prova e expiação. Sabemos que todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, Deus nos vê somente através de uma balança, de um peso, de um julgamento rápido, é através da balança divina e através das virtudes. Jesus nos vê através das virtudes, das boas ações, dos nossos bons atos, das nossas boas reflexões. A virtude é o reflexo do amor. É o reflexo do amor. Tudo que nós estamos falando aqui se fala no amor de Jesus, da caridade e da humildade. A caridade é quando o homem consegue fazer a caridade, praticar a caridade, ele está sendo humilde, ele está se rebaixando perante os seus irmãos, se colocando numa condição virtuosa. Amor, caridade e humildade. Não devemos superar o próximo a nós mesmos. Por que superar meu próximo? Por que eu vou me colocar superior ao meu próximo? Isso é orgulho, isso é vaidade. Eu não posso, de maneira alguma, me colocar acima de meus irmãos. Nós viemos aqui viver em sociedade, esse grande desafio que Deus nos dá, que nos ofereceu essa vida, para que a gente seja mais próximo de Deus. Nós viemos aqui para melhorar, para nos lapidar, para nos crescer moral e espiritualmente. A virtude verdadeiramente digna não gosta de exibir, é claro. Aquele que se exibe, aquele que quer ser maior que os outros, aquele que quer ser mais importante, isso é uma exibição. Para que exibir? Para que humilhar meu próximo? Não cabe a mim aquilo que Deus me ensinou. Eu não vim aqui para aprender as vaidades, para aprender a ser orgulhoso. Não, eu vim aqui para ser virtuoso. A virtude verdadeiramente digna
não gosta de se exibir. Para que exibir? Porque quando eu pratico essa atitude, eu estou humilhando o meu próximo. Eu estou rebaixando o meu próximo. Enquanto que todos nós somos iguais, moral e espiritualmente, perante a lei de Deus. Afastai dos vossos corações o orgulho, a vaidade e o amor próprio. É isso que nós estamos falando aqui. Ter o amor próprio, a vaidade e o amor próprio. O meu amor não pode ser próprio. O meu amor tem que ser ao próximo também. Ele tem que ser coletivo, porque vivemos em sociedade. E foi por isso que Jesus nos ensinou que, vivendo em sociedade, nós consigamos ser mais virtuosos, através, retirando o orgulho do nosso coração, retirando a vaidade e o amor próprio. Exibir a virtude não é ser virtuoso. Não é ser virtuoso. Exibir a virtude não é ser virtuoso. Porque lhe falta a modéstia, a humildade, e tem o vício da vaidade e do orgulho. Buscar a virtude é afastar o pensamento do orgulho. Tem que distanciar do orgulho. Distanciar também, afastar o pensamento além do orgulho, da vaidade e do amor próprio. Então, são 3 condições básicas para que eu possa respeitar e valorizar e conviver com o meu próximo, através desse ensinamento, dessa palavra tão pequena, mas com profundo significado, que se chama virtude. Os homens que praticam o bem sentem no fundo do coração uma satisfação íntima, mas nega elogios. Para que ser elogiado? Para que ser glorificado? Então, isso é muito comum e nós, ao longo da história da humanidade, o homem querer ser elogiado, querer aparecer, querer ser maior. Então, aqui os humanos que praticam o bem sentem no fundo do coração uma satisfação íntima, que ele está praticando o bem, mas ele não precisa ser elogiado, ele não precisa ser orgulhoso, não precisa ser vaidoso. Mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Segundo Ney Prieto, de Barra Funda, São Paulo, ele apresenta a característica da virtude. É um estudioso lá de Barra Funda, São Paulo, que apresentou alguns itens, fortalecendo, definindo o que é a virtude. Vamos ver na visão de Ney Prieto. A disposição firme e constante na prática do bem. Ótimo. E nós temos que ser firmes e constantes na prática do bem. Não adianta praticar o bem hoje e daqui 1 ano, 2, voltar a praticar. O bem tem que ser praticado em todos os momentos. Num bom dia, num boa tarde, num ensinamento, guiando, apoiando, dando força ao nosso próximo, que tantos necessitam. Então nós podemos praticar o bem a todo momento, a todo instante, na nossa caminhada terrena. Outro item que Ney Prieto colocou sobre virtude: a prática de resistência às más tendências. Então eu tenho que ter resistência, eu tenho que ser forte para combater as más tendências que estão me rodeando, chegando a todo momento. Nós sabemos que tem os irmãozinhos que sempre que se volta contra o bem, eles estão me rodeando, minha volta, levando que eu pratique as más tendências. Então aí eu tenho que ser forte, tenho que ser resistente para combater as más tendências. Más tendências não me aproximam. Quais são as más tendências? É tudo de errado que existe, que Jesus nos ensinou. É a exploração, é a humilhação, é o orgulho, é a vaidade, tantos outros males
que estão desaparecendo em nossa história da humanidade. Está desaparecendo da Terra. Por exemplo, séculos atrás nós tivemos conhecimento de que existia muito mais violência, mais guerras, países contra os outros, destruindo uns aos outros, práticas que estão desaparecendo na medida que o homem cresce moral e espiritualmente. Outro item que o Ney Prieto classifica: o sacrifício voluntário do interesse pessoal, a abnegação. E tem que ser abnegado. Temos que sacrifício voluntário do interesse pessoal e a abnegação. Outro, a prática da caridade desinteressada. Nós não podemos praticar uma caridade de uma maneira interessada. Eu vou dar, mas quero receber de volta. Não. Prática desinteressada. Aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Isso aí caracteriza o quê? Está lá no nosso Evangelho. Caracteriza que devemos ser desprendidos. Podemos ir praticar o bem, mas sem olhar a quem e sem nenhum interesse que isso apareça, que eu tenha que receber de volta aquilo que eu estou dando. Não. A dedicação de amor profundo e o desprendimento. Então eu tenho que dedicar de amor profundo no meu coração. E o desprendimento, ser desprendido, ser voltado ao ensinamento de Jesus, ser voltado às virtudes, ou ser virtuoso. E finalmente o Ney Prieto coloca como mais uma definição da prática da virtude: é fazer o bem espontâneo. Eu tenho que fazer o bem, a ajuda espontaneamente. Aquilo sem nenhum meu despertar, minha vontade, fazer o bem sem ostentação, sem divulgação. Para que eu ir para o jornal anunciar que eu vou fazer o bem? Para que eu ficar anunciando, gritando que eu estou praticando o bem? E natural e por hábito. Conflitos existenciais e atendimento espiritual no centro espírita. Nós estamos vendo ali, presenciando nossos olhos, uma escada. A escada representa muito bem a nossa caminhada evolutiva, porque todos nós estamos subindo cautelosamente uma escada rumo à nossa perfeição. Cada dia nós subimos um degrau, ficamos mais próximos de Deus. Então vamos descrever. No primeiro degrau está a percepção. É preciso que eu perceba que eu estou trabalhando e defendendo e sendo virtuoso. E além da percepção, de perceber, vem também a aceitação. Eu tenho que aceitar. Se eu não aceitar, eu estou negando aquilo que eu estou fazendo, que eu estou percebendo. Então, além de percepção, aceitação, vem a reflexão. Eu tenho que refletir, eu tenho que pensar, eu tenho que avaliar. Eu estou certo, eu estou errado, eu preciso me corrigir. Isso se chama reflexão. Depois da reflexão, tem uma decisão, aí que é o importante. Nós temos que decidir, nós temos que ser forte, preciso. Vou decidir e realizar. Tenho convicção máxima disso aí, decisão. E depois da decisão, nós temos a ação, que também é um outro item de extrema importância. É ter ação, é tomar atitude. Se não tomar, Deus diz, faça de sua parte que da minha eu farei. Se eu não promover uma ação, uma iniciativa, como que Deus vai me ajudar? Se eu ficar de braços cruzados o tempo todo, sem agir, sem tomar uma decisão, sem ter uma ação, Deus não tem como me ajudar. Deus ajuda, faça de sua parte, que da minha, de Deus, que compete a Deus, Ele faz. Isso se chama ação. Além da ação, nós temos a transformação moral. A transformação moral tem uma profundidade muito grande. Eu tenho que me transformar moralmente. Eu tenho que mudar moralmente. Eu tenho que vigiar moralmente.
e a saúde mental. A gente tem que ter um trabalho muito grande voltado para a nossa saúde mental, tanto com a saúde corporal como a saúde mental. Nós temos que estar vigilante, nos protegendo da nossa mente, do nosso espírito, porque quanto mais fortes somos, mais capacidade nós temos de conduzir a nossa saúde mental rumo a essa escada que nós estamos subindo na nossa vida. E depois da saúde mental, tem as virtudes. A virtude é essas qualidades que nós já falamos, é ser virtuoso, ser bom, ser amoroso, ser caridoso. E acima da virtude tem a gratidão e a vontade. Tem a gratidão, é ser grato a Deus. Ser grato por essa oportunidade que nós tivemos a oportunidade de alcançá-la e ter vontade para realizar. E, finalmente, é um amor sentido da vida. O amor sentido da vida, que está lá no alto, no último degrau. Nós temos amor, sentido, vida. Se não tiver amor, se não, tudo isso que nós falamos, percepção, aceitação, reflexão, decisão, ação, transformação moral, saúde mental, virtude, gratidão, vontade para se chegar no amor. Veja que beleza é a nossa doutrina. Veja que beleza o ensinamento de Jesus. Vamos aqui quando falamos que Jesus nos ensina e explica sobre os milagres, as profecias, os ensinos morais. Então vamos lá, o que é os milagres? Todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis físicas, que é física, química e biologia. Então, todos os acontecimentos que ocorrem em nosso meio é resultado do quê? Da lei da física. É científico. Nós sabemos que o Espiritismo é um estudo científico, é a lei da física, da química e da biologia, sendo essas leis criadas e mantidas por Deus. E as profecias? Que é tão comum a gente ver falar milagre e profecia. Vamos entender o que seria profecia. Jesus diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Não vim destruir a lei, porém cumpri-las, executá-las. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, essas são as profecias que tanto nós falamos na Bíblia, fala, porque a Bíblia está errada, não, a Bíblia vive milhares de anos atrás, aquelas palavras, a maneira de dizer, a maneira de se expressar, era muito diferente de hoje. Nós não estamos contrariando e mudando a lei, não. Aquilo que Jesus diz, não vim mudar, a destruir a lei, e sim cumpri-las. Os ensinos morais, de extrema importância, porque nós temos que estar voltados ao ensino moral. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, pois este é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Isso é muito importante. Nós temos muito preconceito em relação a esse intercâmbio entre mortos e vivos. Mortos que a gente fala no sentido, entre aspas, porque o Espírito é eterno. E nós passamos aqui, quando reencarnamos, nós passamos temporariamente encarnados e vivos em carne. Mas quando desencarnamos, quando deixamos esse mundo, a gente não morre, a gente muda de plano espiritual. A gente, como se fosse atravessar de uma rua, como se fosse buscar o outro lado, o outro mundo.
que nós deixamos quando nascemos aqui no planeta Terra ou em qualquer outro planeta. Ensinos morais é muito importante. Esse entendimento, esse respeito, essa compreensão. E os atos normais nos 3 anos de ensinamento. Relata a história durante as suas 3 primeiras décadas da era cristã, até pouco antes da morte do apóstolo Paulo. Então, os atos morais nos 3 anos de ensinamento que relata a história, a descrição durante 3 primeiras décadas da era cristã, que foi quando Jesus aqui esteve. A questão 909 do Livro dos Espíritos pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí sim, pergunta de extrema importância. Nós somos capazes de vencer as nossas más inclinações, vencer os nossos erros, coisa que está no nosso espírito de vidas passadas, aquela maldade, por exemplo. Nós somos capazes de vencer essa má inclinação? A pergunta 909, o Livro dos Espíritos, respondeu sim, pois frequentemente fazemos esforços insignificantes. O que nos falta é a vontade. Então, infelizmente, nós, os humanos, muitas vezes, nós conhecemos, sabemos tudo, ouvimos tudo, vemos tudo, mas não temos a vontade. Falta é a vontade. Então, vamos vencer, vamos enfrentar as nossas más tendências, vamos sim. As más inclinações, vamos sim. Sabemos o que é virtude e o que é vício, mas não sabemos se estamos sendo virtuosos. Sabemos, está na ponta da língua, sabemos o que é virtude e o que é vício, mas não sabemos se estamos sendo virtuosos. Quer dizer, o resultado desse julgamento, isso é muito importante, porque não é conhecer só a virtude, não é conhecer o vício, mas sabemos que estamos sendo virtuosos. Está lá naquela escadinha, saber, conhecer e ter certeza daquilo que estamos praticando. Dispomos de recursos que nos permitem essa avaliação? Sim, através da razão, da inteligência, do livre-arbítrio e da vontade. A razão é quando o homem alcançou um grande passo, através da sua caminhada aqui na Terra, ele alcançou a razão, alcançou o direito, alcançou a maneira de respeitar, julgar dignamente o seu próximo. Da inteligência, claro que nós estamos aqui praticando, fortalecendo a nossa inteligência. No livre-arbítrio, o livre-arbítrio é aquela decisão que eu posso fazer ou não fazer, praticar ou não praticar. Então o livre-arbítrio tem essa oportunidade que a lei de Deus nos oferece. Eu posso ser ou não ser. Depende de mim, mas depois vem as consequências. Se a minha prática do bem foi voltada para o amor, eu vou ter amor de volta. Se for voltada para o mal, eu venho o mal de volta. E da vontade. A vontade nós vimos lá em cima. O que falta é a vontade. Está lá no item, no Livro dos Espíritos, pergunta 909. O que nos falta é a vontade. E lá, finalizando, diz, nos falta a vontade. Boa noite a todos e muito obrigado.
irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.